espero que esteja bem. Eu estou no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para assistir ao primeiro fim de semana de corridas históricas de 2021. Há uma semana estiveram cá as estrelas da Fórmula 1 e há 3 semanas os riders do MotoGP. Foi um início de temporada absolutamente sensacional para este traçado. Mas agora chegou a altura do Algarve Welcome Spring, organizado pela Race Ready. E o paddock pode parecer um pouco mais tranquilo, mas na verdade o programa está repleto de pontos de interesse. Vão arrancar as várias competições do Historic Endurance, Grupo 1, Troféu Mini e ainda Carreras Los 80. No Historic Endurance são 47 equipas a lutar pelos pódios em 2 corridas de 50 minutos. Já no Grupo 1 são 42 equipas, dos quais 9 Datsun 1200 a disputar a categoria Production, por exemplo, mas também 5 Volkswagen Golf GTI que vão tentar a melhor classificação possível em 2 corridas de 40 minutos. O Troféu Mini, que nesta primeira ronda vai contar com 10 equipas, também vai correr com o Grupo 1. Mas a grande novidade da temporada é uma série dedicada aos automóveis de turismo e grande turismo dos anos 80 e 90. Carreras Los 80 vai iniciar aqui uma competição que teve um teste bastante interessante, uma prova especial feita o ano passado em Jerez de la Frontera. Aqui vão ser 22 inscritos entre equipas portuguesas e espanholas. E agora vamos conversar um pouco com a Madalena Maier Gaspar, piloto que vem correr aqui com o Volkswagen Golf GTI, com que vai participar na temporada de Grupo 1 Portugal. Estão mais 4 Volkswagen Golf GTI em prova e vai ser interessante ver como a Madalena e o seu colega de equipa vão enfrentar os desafios, porque o objetivo deles é serem os melhores, os mais bem classificados neste grupo. Ora bem, é uma longa história já. Eu comecei a correr como navegadora em 1979 ao lado do meu irmão. E depois, entretanto, ele acabou por parar de correr, mas nessa altura em que nós passamos para o Nacional, é a altura em que o Fernando, meu marido, hoje em dia, vem para Portugal. Fiz ralis com ele, portanto, fiz alguns ralis como navegadora do Fernando. Ele, entretanto, parou de correr durante uns anos e em 2002, quando volta o Troféu Datsun, e pronto, e comecei a achar piada andar ao volante. Entretanto, em 2013, fazemos o que na altura era o Clássico Superstock, porque era um campeonato que não existia, que não havia um campeonato especificamente para carros de Grupo 1. Nós criamos o campeonato e nesse ano eu começo a correr, é a oportunidade de começar a correr. E pronto, e comecei a correr com o Datsun, com que o Fernando tinha feito o Troféu Datsun em 2002. Foi bom ter começado pelo Datsun, porque é um carro que ensina muito. A pessoa a aprender a andar do carro, sentir se o carro se atravessa, ter a capacidade de o ir buscar. O Golf é um carro, para mim, é um carro muito mais fácil de guiar do que um Datsun 1200. Este carro é muito simples, é um carro de condução, é muito fácil de guiar, é muito previsível. Ora, eu este ano vou dividir o carro com o Vasco Ferreira. O ano passado corri com o Vasco e o Vasco, como adorou o carro, perguntou-se se eu não me importava de dividir o carro com ele. E pronto, porque é um piloto fantástico. E pronto, e estamos cá para tentar ganhar a classe. Então, acabámos agora os treinos cronometrados. Eu fiz o segundo turno, o Vasco arrancou para os treinos
fez um tempo fantástico. Estamos neste momento com o primeiro lugar dos golfes, com o carro do Cabral Menezes e do Manuel Melo Breiner muito perto. Deu para perceber que o carro está muito bom. Há ali talvez um problemazinho a meter a segunda, às vezes não entra bem, mas não é nada problemático, com boas perspectivas para amanhã. Ainda não falámos sobre o assunto. Se houver chuva, vai o Vasco arrancar com certeza, porque ele tem muita prática à chuva e gosta muito de andar à chuva. Vamos voltar um pouco atrás no tempo e conhecer uma estrela dos circuitos dos anos 60. Falo-vos do Ford Cortina Lotus. O Ford Cortina Lotus Mark I é um dos automóveis de corrida mais emblemáticos e vitoriosos de todos os tempos. Reconhecido pelas suas faixas verdes e o símbolo da Lotus, ele nasceu da colaboração entre a Ford e a firma de Colin Chapman, que desenvolveu o Consul Cortina até ele se tornar um dos carros de turismo mais fascinantes e eficientes de sempre. As alterações face ao modelo de série foram muito substanciais e envolveram a carroceria, o motor, a transmissão, a suspensão e os travões. Este Ford Cortina Lotus tinha pouco a ver com o Consul Cortina de série. O famoso motor Lotus Twin Cam partiu do 4 cilindros de 1,5 litro da Ford e com a cilindrada aumentada para 1588 cm3 e uma dupla árvore de camos, ficou realmente um motor com vocação desportiva. O resultado final, 106 cavalos na versão de série e 140 a 190 cavalos nas versões de competição até 1966. À frente, travões de disco e suspensão McPherson. Atrás, eixo rígido com molas helicoidais e braços de guiamento que permitiam um comportamento extraordinariamente eficiente, mas exigiam também bastante dos pilotos. Foi conduzido pelo mundo fora por pilotos de renome internacional. Estamos a falar de Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart, John Whitmore. Mas em Portugal também houve pilotos a usarem esta arma imbatível das pistas e das corridas de turismo. Carlos Gaspar, António Peixinho, Ernesto Neves e Augusto Palma foram alguns dos pilotos mais vitoriosos com esta máquina fabulosa de ganhar corridas, o Ford Cortina Lotus. Estamos no segundo dia do Algarve Welcome Spring, que, como já perceberam, o tempo mudou bastante desde ontem e vamos ver qual o impacto destas alterações na estratégia da equipa do Volkswagen Golf GTI, da Madalena Maier Gaspar e do Vasco Ferreira. Hoje é o dia em que realmente o resultado conta. Está a chover, a primeira corrida pelo menos vai ser de certeza com piso molhado. Não sei se ainda vai cair alguma chuva, mas penso que não seja suficiente a corrida que está a ser para limpar, secar a qualidade da pista. Ainda não sabemos o que vamos fazer. Nestas condições, como é obrigatória a paragem ou para mudança de piloto ou para o piloto continuar, há sempre uma paragem obrigatória. Portanto, um piloto que não mude, que não pare na boxe e que continue em pista, tem sempre alguma vantagem em relação aos pilotos que fazem a troca de piloto. É uma das hipóteses que estamos a pôr, é o Vasco fazer a primeira corrida, porque ele tem uma grande experiência a guiar à chuva, eu não tenho assim tanta, e tive muitos meses parada sem guiar. Ele fez uma corrida há 2 fins de semana e está muito mais no ritmo do que eu. Portanto, é uma hipótese, ainda estamos a estudar.
feita a primeira corrida, optámos por não mudar, não fazer mudança de piloto, portanto o Vasco fez a corrida inteira, o que quer dizer que a segunda corrida vai ser feita só por mim e pronto, foi uma corrida fantástica. O Vasco teve uma luta acesa com o Wolf do Carlos e pronto, e correu tudo pelo melhor, ganhámos a corrida e ganhámos a classe, como é evidente, e pronto, vamos ver se eu agora consigo repetir o feito. Avançamos para meados dos anos 80, quando um coupé elegante, potente e confortável tomou de assalto as corridas na Europa. Eis o BMW 635 CSI. Este é o primeiro Série 6 da BMW. Foi produzido entre 1976 e 1989. Teve uma longa e distinta carreira comercial nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Com modernos motores de 6 cilindros e potências compreendidas entre os 180 e os 286 cavalos, este elegante coupé desenhado por Paul Bracq era mais um grande turismo, um automóvel para fazer viagens em grande conforto, do que propriamente um desportivo puro e duro. Todavia, as suas qualidades dinâmicas cedo se mostraram irresistíveis para várias equipas e preparadores. E por isso, este ia ser também um carro de corrida. Na primeira metade dos anos 80, o BMW 635 CSI venceu por 3 vezes o Campeonato Europeu de Turismos. Em 1984, juntou-lhe também um DTM e alcançou inúmeros triunfos em campeonatos nacionais. Dentre as suas principais vitórias destacam-se 3 triunfos nas 24 horas de Spa e 2 vitórias nas 24 horas de Nürburgring. Em Portugal e na sua época, este modelo foi utilizado com bastante sucesso por Sidónio Cabanelas, Carlos Rodrigues, Manuel Fernandes e Lígia Albuquerque. Com o revivalismo crescente dos automóveis e das corridas dos anos 80, o BMW 635 CSI já se tornou um dos maiores destaques nos principais eventos de corridas de automóveis históricos. Foi uma corrida super divertida. O resultado não foi o que eu queria mais, mas foi divertidíssimo. O balanço do fim de semana é bom. Acho que fiz a melhor volta da corrida, portanto também é mais um pontinho. Penso que possivelmente saímos de cá à frente do campeonato. Ainda não vi os resultados finais, mas penso que sim. Este primeiro fim de semana de corridas de automóveis históricos teve de tudo um pouco. Condições variáveis, muita disputa pelos lugares do pódio e emoção dentro e fora das pistas. A próxima ronda vai ser em Jarama, nos dias 5 e 6 de junho, e o Flag não vai faltar ao encontro. Muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de subscrever o nosso canal do YouTube e até breve.